Eu gostaria de convidá-los a refletir, comigo a respeito da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, uma carta, manchada de lágrimas. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, uma carta manchada de lágrimas. Lemos aí no capítulo 2, no versículo 4. Capítulo 2, no versículo 4. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. A nossa versão diz assim: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Mas considerando que consiste de uma série de estudos e de mensagens, eu gostaria que você voltasse uma página, ou você que está chegando agora aí, nos acompanhando pelo Face ou pelo YouTube, que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 1 e 2, temos aqui uma saudação especial e animadora, contendo preciosas lições. Meus irmãos, quando escrevemos uma carta, algo raro nos nossos dias, por conta do advento aí do computador, do advento da internet, nós colocamos de cara o destinatário. Tanto é que houve uma mudança radical, que e-mail significa exatamente, a gente fala, qual é o e-mail? O e-mail é endereço. Então mudamos agora e usamos cartas e endereços, mas só que na internet. Mas quando isso é possível, ainda escrever uma carta, ou quando nós escrevíamos, o critério era e é o seguinte: a fulano de tal, ou aos cuidados de Beltrano. E aí depois vem o conteúdo, o início, meio e fim, e ao final, fraternalmente, ou atenciosamente, e na sequência, colocamos o nosso nome. Então depois de toda a carta a gente coloca atenciosamente. Se fosse, no meu caso, colocaria Dorival Carvalho da Silva, Itaperuna, 25 de abril de 2021. Mas a época do Novo Testamento era diferente. Primeiro,
o escritor, ele registrava a apresentação e a identificação, né, do autor, em seguida, né, o destinatário, acompanhado, né, de uma saudação. Entre os gregos, a saudação consistia, né, de graça. E pelo fato, né, de ser judeu, o apóstolo Paulo acrescentou paz. E ele usa aqui, né, no texto grego, ele usa eirene, pois os judeus, né, costumavam, e ainda hoje eles usam essa saudação, né, Shabbat, né, Shalom. Se você for à sinagoga, não nesse período, né, pandêmico, mas em outro momento, por certo você encontrará alguém à porta, exemplo do que acontece na nossa igreja, via de regra tem um diácono, alguém à porta, mas ali tem alguém à porta da sinagoga, e educadamente ele fará essa saudação, Shabbat, né, Shalom, paz, né, do Senhor, paz, né, no dia de sábado, embora seja sexta-feira. A celebração começa sexta-feira, porque eles ainda usam, a exemplo do que acontecia no passado, a divisão, né, do dia em vigílias. E a primeira vigília do novo dia começa às 18 horas. A chamada, né, vigília da noite, das 18 às 21 horas, a segunda de 21 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 da manhã, de 3 da manhã às 6 horas. Aí terminam as vigílias, né, da noite, e depois virão as vigílias do dia. Então, por isso que a partir das 18 horas de sexta-feira, já é o novo dia, o dia de sábado, e por isso que a celebração ocorre exatamente sexta-feira. Então, Shabbat, né, Shalom. Exatamente isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Então, paz é algo que ele almeja, que ele quer, que ele deseja, para ele, para a sua comunidade e para todo mundo. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz exatamente isso. Ele faz a saudação, usando a expressão grega, e ao mesmo tempo, enquanto judeu, a saudação também judaico. Então, Paulos, apóstolos, Cristo e Jesus. Então, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e no versículo 2, Caris, Remin Kai Eirene Apófeu, ou graça e Eirene, e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor, né, Jesus Cristo. Isso, né, significa dizer, em primeiro lugar, que a igreja, ela deve, essa é a primeira lição, né, que podemos extrair já aqui dessa saudação, é que a igreja deve se valer, né, dos meios e dos recursos disponíveis para levar adiante o cumprimento, né, da sua missão. Eu sei que às vezes nós temos, né, de dificuldade de aí ser, né, flexível em alguns momentos para que o trabalho, né, possa andar. Aqui na nossa região tinha uma congregação que só tinha condições de funcionar a escola dominical meio-dia. Nenhum outro horário ainda funcionava, porque o pessoal tirava leite, né, muito cedo, né, da roça, da zona rural, e aí o único horário que eles falaram, só dá para a gente meio-dia. Às vezes eles almoçam também cedo, né? E eu não sei como é que é isso, né? Funcionar um trabalho, a escola dominical, né, meio-dia. Eu conheço também uma igreja que a escola dominical só dava certo sábado à noite. Uma igreja, por sinal, pujante,
Igreja Presbiteriana, né, de Cabralha, lá na Bahia, né, na Chapada Diamantina. Uma vez eu fiz uma proposta, né, para uma igreja que uma congregação que nós trabalhávamos, para que pudesse ir lá, funciona às 10 horas, aqui está sendo 10 horas em função desse período aí, mas aqui a nossa dominical, ela começa na verdade às 9 horas, agora excepcionalmente às 10 horas, exatamente para poder possibilitar uma participação maior online daqueles que estão no trabalho, que estão em casa. E aí a liderança não acatou, porque não, sempre funcionou às 10 horas. Mas a gente percebia que estava muito tarde, uma região muito quente. Começa às 10 horas, tem uma abertura, e vai terminar quase meio-dia. Enfim, então aprendemos aqui que a igreja deve se valer, né, dos meios e dos recursos disponíveis, né, para levar adiante o cumprimento, né, da sua missão. Por outras palavras, sempre que os meios estiverem ao nosso alcance, devemos usá-los. Em realidade, negligenciá-los é, de certa forma, ignorância e fanatismo. O uso, né, de cartas, né, portanto, se configura como uma estratégia, né, certeira do apóstolo Paulo, que impossibilitado, né, de acompanhar e de assistir às congregações, às igrejas, pois em certos casos ele estava fisicamente a centenas, né, de quilômetros, né, do local. Estrategicamente ele faz uso de cartas, mais conhecidas, né, tecnicamente, né, como epístolas, aproveitando-as como mídias comunitárias, trazendo algo a mais, né, no seu, né, conteúdo. Então ele estava usando uma ferramenta que a forma, a estrutura, de certa forma é a mesma, comum à época. Isso os comentaristas expoentes, como William Barclay, eles argumentam e defendem, mas outros apontam uma gritante diferença, ou uma grande, né, diferença, ou algo novo a respeito exatamente, né, do conteúdo, a saber, é perceptível aqui, sermões, mensagens de inestimável, né, valor e importância imensurável, né, para nós, cristãos, e para a comunidade que o Senhor está formando, investindo, abençoando e aperfeiçoando, né, para o louvor, né, da sua glória. Nós encontramos aqui exposição, né, das belezas da lei, né, do Senhor. Então, algo assim inédito, novo. Ele usa a estrutura, acrescenta aqui uma outra expressão na saudação, além de caris e irene, no grego, graça e paz, e também o plano, né, de salvação na pessoa de Jesus Cristo, lições, ensinamentos, exortações, palavras, né, de motivação e de encorajamento para as inúmeras comunidades do primeiro século, do segundo século e assim sucessivamente, porque tem sido bênçãos, né, para a igreja, né, em todos os tempos. Ao escrever aos Efésios, né, por exemplo, o apóstolo Paulo relatou que pregava o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, fruto da revelação divina, e que quando lêssemos, poderíamos, né, compreender o mistério que em outras gerações não foi dado a conhecer. E é importante ressaltar que quando ele fala de mistério, ou quando aparece essa expressão na Bíblia, não tem nada a ver com misterioso. Mistério é algo que é até então desconhecido, mas que é escancarado, que é revelado, ou que será revelado de acordo com a revelação progressiva de Deus. E esse mistério é o plano de Deus para o homem, de fazê-lo herdeiro, participante, né, das promessas, né, de Cristo,
e, por conseguinte, assegurá-lo o direito, né, de entrada na vida eterna. Abra sua Bíblia comigo, caminha aí algumas páginas, na epístola, na verdade, volta aí, Romanos, 1 e 2 Coríntios, aí depois nós temos, depois de 1 e 2 Coríntios, nós temos Gálatas e Efésios. Depois aí de 2 Coríntios, nós temos Gálatas, Efésios, capítulo 3, a partir, né, do versículo, né, de número 3, ele mostra exatamente aí a diferença e que como nós somos privilegiados, porque ele agora, enquanto ministro de Deus, ele abre a cortina, ele revela, né, para nós as insondáveis, né, riquezas, né, de Cristo. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo, né, de número 11. Pois segundo uma revelação, me foi dado, né, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, né, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros, né, do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante, né, do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O reverendo, né, doutor João, né, Paulo, né, Tomás, ele é professor do seminário, né, presbiteriano JMC e do André Jump, lá em São Paulo, que é o curso de pós-graduação da igreja, né, presbiteriana, né, do Brasil. E o reverendo, né, João Paulo, ele teceu, né, comentário a respeito da chamada parousia apostólica, uma tese defendida no ano de 1967 por um estudioso, né, da teologia exegética. Teologia exegética são aqueles teólogos que se dedicam à exegese, à interpretação das Escrituras. Então, esse estudioso da teologia exegética, ele, de acordo com esse teólogo e com essa teoria, o apóstolo Paulo, impossibilitado de acompanhar todas as igrejas e congregações, devido ao número reduzido, né, de apóstolos, as dificuldades, né, de transporte. Eu estava lendo sobre o assunto, achei interessante, o comentarista diz assim, não, provavelmente ele visitou Corinto novamente, né? Ele fundou a igreja de Corinto, tal, ele estava em Éfeso, tudo fala a favor que ele visitou a cidade de Corinto, porque ela era uma cidade perto, 3 dias de viagem, né, de barco. Então, então ele já considerou ali, não, era Itaperuna, Muriaé, ali Carangola, entendeu? Assim, era perto porque era comum, meus irmãos, 1 mês, né, 2 meses, né, de viagem, 3 meses.
de viagem nas regiões escaldantes, né, do Oriente Médio, ou pelos desertos, ou então pelo mar, e enfim, então, em função de tudo isso, das dificuldades, segundo o reverendo João Tomás, por isso que esse teólogo, ele falou sobre essa parousia apostólica. O que quer dizer isso? Impossibilitado de acompanhar de perto todas as igrejas, no caso aqui, o apóstolo Paulo, ou os apóstolos, mas no nosso caso aqui, o apóstolo Paulo ensinava, exortava, orientava, ele pregava, já ensinava e pregava de forma virtual. Presta atenção. Ele já ensinava, ele já apregoava de forma virtual há 2000 anos. Então, o que nós estamos fazendo aqui é recorrente. Então, há 2000 anos ele já pregava, né, de forma virtual. De certa forma, ele já inovava ao fazer uso dessa ferramenta. Então ele chegava para alguém e ditava, e ao mesmo tempo ele usava, ou alguém se oferecia, ou ele fazia a proposta, daria para você levar essa epístola lá para a igreja de Corinto, e a pessoa aí, 3 dias de viagem. Se não era como falar 3 dias de viagem, não quer dizer que viajava durante o dia, à noite, dormia, não tem como nos barcos da época, não tinha nada disso, não tinha como parar não, direto, dia e noite, e de repente alguém levava ali com aquela carta para a igreja, e ao chegar lá, a notícia, todo mundo era informado, olha, chegou aí uma correspondência, né, do apóstolo Paulo, e aí todo mundo essa notícia corria, e aí todo mundo ali se reunia em um determinado, né, local, como se fosse o culto presencial, para ir ouvir a leitura, né, da palavra, né, de Deus. E ali aquela igreja era orientada, instruída, encorajada e edificada com a revelação de Deus, a vontade, né, preceptiva de Deus. Fiquei imaginando, né, pensando nas pessoas saindo das suas casas, né, das suas ruas, indo para um determinado local, e ali reunidas, sem os recursos que nós temos, e ali alguém que você contava de dedo, quem sabia ler, era um pergaminho, né? E ali todo mundo naquela expectativa, para ouvir as belezas, né, da lei do Senhor. Então, meus irmãos, é algo aqui revolucionário, que já acontecia no primeiro século, né, da era cristã. O apóstolo Paulo, né, ter o cuidado, né, de usar essa ferramenta a fim, né, de disseminar a palavra, né, de Deus e de pastorear as igrejas. Ora, considerando, né, que vivemos num tempo, né, de exceção, né, por conta, né, da pandemia, não podemos ignorar os meios e os recursos, né, disponíveis, né, que podemos fazer uso para sermos encorajados, edificados, abençoados, e para propagarmos o Evangelho, né, de Deus, poder, né, de Deus, para a salvação, né, de todo aquele que crê. Podemos, né, fazer uso, né, de WhatsApp, né, por que não? Podemos
fazer uso dessa ferramenta, né, do Facebook, do YouTube, do Instagram, podcast, aplicativos, e-mails, telefone, rádio, né, televisão. Então, não podemos, né, fechar os olhos, né, para essa possibilidade. E é importante a gente frisar isso aqui e pontuar mais, porque há uma queixa, né, geral, né, de muitos pastores, não é só da nossa igreja, não. Tem igreja aí com 2.000 membros, com 3.000 membros, e tendo uma audiência de 50 pessoas. Então, é estranho, porque nós estamos vivendo uma geração que domina a tecnologia. Então, eu penso que eu sei que é um tempo, né, diferente, mas alguns argumentos precisam, não tem muita, né, sustentação, e precisam ser reavaliados e revistos. Tem muita, inclusive, gente boa que argumenta o seguinte: não, mas não é mesmo. Eu sei que não é a mesma coisa, porque nada substitui o culto, né, presencial. Ninguém está pregando isso aqui, quem tem que agora adotar uma igreja virtual. Não é isso. Mas nós estamos aqui observando uma epístola e que o apóstolo Paulo fez uso dessa ferramenta, porque ele tinha que remir o tempo, administrar o tempo, também já não era mais um garoto, já idoso, não tinha condições físicas, recursos, e de até mesmo acompanhar aquelas igrejas que foi fundada, né, por ele. Para você ter uma ideia, a igreja que ele pastoreou, que demorou mais tempo, não durou 2 anos. Foi exatamente essa igreja, 1 ano e 6 meses. Foi a igreja que ele caducou. A igreja de Tessalônica, tu indica que ele ficou 2 meses, no máximo 4 meses. Então, era assim, porque devido à pressão, à perseguição, ele sabia que estava vivendo os últimos dias, o tempo da oportunidade, tinha que remir o tempo e alcançar o mundo com a propagação do Evangelho. E outras igrejas não foram iniciadas por ele, como por exemplo a igreja de Colossos. Tudo fala a favor que ele não conheceu a igreja de Colossos. Mas nós temos aqui uma epístola poderosíssima, a epístola de Paulo aos Colossenses, cristológica. Como ele alcançou essa igreja, impactou essa igreja? Através dos recursos que ele fez uso na época, que foi exatamente a epístola, cartas. Então nós estamos vivendo um tempo excepcional. Eu posso fazer um esforço, eu não gosto, não é a mesma coisa, mas eu posso, e dar graças a Deus que eu posso usar essa ferramenta. Os nossos pais não tinham telefone. Tem aqui, gente aqui, que, não precisa ir longe não, eu me lembro que eu morava ali, perto da casa, né, do Márcio ali, na Cis Barbosa, né, o pastor Enoque morou ali, naquele prédio, ali perto do aquele curso, né, de inglês, na esquina ali. Aí o Enoque foi para a igreja presbiteriana, reverendo Enoque, igreja presbiteriana Bairro de Fátima, e eu fui para lá, morar naquele apartamento. E eu tive que me adaptar, porque já era costume atender a vizinhança ali. Aí eu já via gente: pastor, fulano vai ligar lá do Rio, fulano de Cabo Frio, tal. Aí já tinha uma caderneta ali para anotar os horários. Eu saía avisando fulano: ligou para você, disse que amanhã à tarde, 3 horas da tarde, vai te ligar. Aí a pessoa já vinha para ali e tal, e o telefone tocava e a pessoa já estava ali perto, embaixo, né? Não, do Rio vai ligar lá de Caxias, para ligar para você à noite, 9 horas. Então, a gente atendia ali os moradores da redondeza, e também na própria igreja, vizinhos ali, porque quem é que tinha telefone? Era fulano, depois cicrano, beltrano, talvez na Assis Barbosa ali umas 3 pessoas com telefone, na SEAB mais umas 4 pessoas,
Então você contava, né, de dedo, porque era muito caro. Então era comum isso. Então você ia para um posto, né, um PS, para poder você aí fazer ligação, e aí você pegava a fila, depois veio o orelhão, né, com a ficha, né, você começava a gostar da conversa, caía, eu sei, estava aqui enfiando ficha, né, Deus? Bons tempos. Então hoje, meus irmãos, nós temos, a gente esquece disso, né? E eu me lembro que lá em Belo Horizonte, 92, gente, em 92, não é tão longe. Eu saí lá do bairro São Lucas, ia lá para Telemig, era um centro, fosse um shopping, mas de telefone, entendeu? E ali você comprava ficha e fila para poder aí você ligar para uma pessoa, um parente, os pais, amigos, enfim. Aí namorado, namorada, esposa, era assim. Hoje não, hoje você está... Aqui eu vejo aqui, às vezes, no grupo, né? No aplicativo, tem gente lá, você percebe, né, no travesseiro, está cobertor, nem levantou aí, vou ligar. Não, tá para fazer o quê? Mas está ali vendo, acompanhando através do aplicativo. Mas tem muita gente que fala, não, mas não é a mesma coisa, eu não gosto, gente que tem condição. Mas só não gosta, com todo respeito, de ouvir a mensagem, a pregação, uma reunião da SAF, de uma sociedade interna, uma conferência online, mas acompanha todas as séries, conhece todas através exatamente do YouTube, aí, né, das redes sociais, e enfim, então a dificuldade é só no que diz respeito à programação da igreja, as mensagens. Então está na hora também da gente repensar e rever, porque acompanha todos os filmes, todas as séries, mas já não acompanha. Tem um pastor aqui, não me autorizou a falar, mas ele diz, não, quando eu olho lá, vejo assim, não passa de 10, não passa de 20, uma igreja com mais de 100 membros, uma outra com 3 mil membros, diz, quando eu olho 50 pessoas, é ninguém para uma igreja de 2 mil membros, 3 mil membros, entendeu? Mas os partidos de futebol, diferente, não é muito inteligente, até porque a igreja reformada sempre foi pioneira e protagonista na disseminação, né, do conhecimento, da cultura, né, do estudo, daquilo que é puro, que é amável, né, que é de boa fama. Aprendamos, né, portanto, da saudação, ou dessa saudação especial, em 2 Coríntios, né, no capítulo 1, em primeiro lugar, que a igreja deve se valer, né, dos meios e dos recursos disponíveis para levar adiante o cumprimento da sua missão. Nós estávamos assistindo aqui uma programação do Presbitério Encontro da Fé Reformada com o reverendo Samuel Vieira, ele lá em Goiânia, ministrando para nós aqui, e ele falou que o filho dele trabalha, parece-me que nos Estados Unidos, para uma empresa, e que o patrão não admitia de jeito nenhum o trabalho home office. Mas aí, por conta da pandemia, ele foi obrigado a recuar, e aí hoje já não sabe o que vai fazer, porque o trabalho avançou, cresceu, e principalmente em outros países, em outras nações, e aí o filho estava argumentando com ele, que mesmo quando tudo isso passar, né, se Deus quiser, eles vão voltar às atividades presenciais normalmente, porém, todavia, vão continuar investindo cada vez mais na programação via WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, podcast, aplicativos, e-mails,
telefone, rádio, televisão e assim, né, sucessivamente. Aprendamos, portanto, dessa saudação inicial que a igreja deve se valer dos meios e dos recursos disponíveis para levar adiante o cumprimento, né, da sua missão. Por exemplo, por que o movimento reformado se tornou o que se tornou? Em virtude das circulações de textos, de teses, de panfletos impressos, da autoria de Martinho Lutero, de outros reformadores, que não abriram mão de fazer uso da invenção da imprensa por Gutenberg, ou Johannes Gutenberg. Quando Martinho Lutero, por exemplo, pendurou as 95 teses em uma espécie, né, de quadro de avisos, na porta, né, da igreja, né, de Wittenberg, na Alemanha, a repercussão se limitou ali aos fiéis da igreja de Wittenberg, a comunidade, a pequena cidade, né, de Wittenberg. Quando a gente fala de Wittenberg, a gente pensa assim no Rio, né, como se fosse Nova York, absolutamente uma cidade também, certamente não um pouco maior do que Bom Jesus do Norte, do que Rosal. Aqui, depois de Patrocínio de Mureia, à direita ali, Lucas. Eugenópolis. Eu não sei se era maior que Eugenópolis. Então ele afixou ali numa espécie, né, de mural, quadro, né, de avisos da porta da igreja. Enfim, claro que causou no dia de Todos os Santos, causou impacto ali, mas ia morrer ali. No entanto, com o uso e a disseminação do material impresso, porque aproveitaram a invenção da imprensa por Gutenberg, então, com o uso e a disseminação desse material, o movimento reformado impactou a Alemanha, a Europa e o mundo. E hoje nós somos frutos desse, né, movimento. O reverendo, né, Leandro Lima, que é um dos doutores, né, de nossa igreja, e pastor, né, da igreja presbiteriana, né, de Santa Amaro, em São Paulo, também escritor, ao ponderar, né, sobre a nova realidade, né, que estamos vivendo, ele escreveu o seguinte, está aqui entre aspas: os tempos mudaram. É como se ele pudesse falar assim, gente, os tempos mudaram. A página virou, quer queira, quer não. Os tempos mudaram, né, por isso devemos nos aprimorar na forma de divulgar o Evangelho. Depois ele acrescentou, não podemos falhar na nossa missão de divulgar, de apresentar o Evangelho. Nós somos chamados para isso. Toda vez que a igreja de Cristo se esquece da missão que ela tem de ser sal e luz, de compartilhar o Evangelho, ela está cometendo um terrível pecado contra Deus. É claro que eu sei que não é fato, né? Porque lá na minha região, fulano é de opinião. Então, quando fulano é de opinião, meu filho, é complicado. Assim, não estou dizendo que não é gente boa, ele é. Mas eu até compartilhei, né, com os irmãos, de um irmão que não perdia uma reunião de oração lá na minha igreja mãe da Bahia. Mas ele sentava como se fosse ali onde a Aline está, mais ou menos, primeiro, segundo banco no máximo. E aí, meu pastor falou, agora vamos nos separar em uma igreja grande, né? Vamos separar assim, vamos orar em grupo, como a gente, né, costuma fazer, não agora, né, por causa da pandemia, a gente evita, né? E aí todo mundo ia para um canto, ia para o outro, ele ficava lá sozinho. Sozinho. Várias vezes eu vi meu pastor sair, com um grupo, sair para ir para lá para orar por ele, porque ele já entendia a figura a personalidade do irmão, né? Não perdia uma reunião, até ser transferido para a igreja triunfante. Porém, saí do banco dele, aí não tinha conversa não.
tinha diálogo para contar para ele para qualquer coisa, mas sair do lugar dele. Meu filho, meu lugar não abre mão, não. Eu não sei se fosse mudar, hoje está comum mudar os bancos da igreja, né? Botar cadeira, banco acolchoado. Eu acho que ele dizia, deixa o velho aí, separado para mim no canto aí. Então, meus irmãos, eu sei que tem essa questão toda, mas eu sei que é hora da gente também repensar, porque é o momento que nós estamos vivendo. Me lembro de uma irmã assim, muito ativa, falando com temor aqui, está muito ativa, mas aí foi idealizada uma programação, só que presencial. Aí falou, agora sim, eu gosto de movimento. Quem não gosta de movimento? Mas há uma orientação aí, às vezes exagerada em algumas partes, em outras não, porque de fato o momento estamos vivendo uma pandemia letal. Fui informado essa semana por um irmão aqui na igreja, que só na igreja batista, meus irmãos, mais de 30 pastores foram, 38 pastores, eu vi, era 36, então 38 foram vitimados pela Covid. Eu vou entrar em contato que até agora eu não sei, da igreja presbiteriana, mas eu tenho vários grupos aqui de pastores que estão morrendo. E vou orar agora há pouco, um colega meu, não é só colega de ministério de seminário, não, que nós morávamos lá no bairro São Lucas, em Belo Horizonte, numa república, antes do seminário construir o internato. Então nós morávamos numa república. E aí nós ficávamos assim, 2 num quarto, 3 no outro, 4 em outro, com bicama, entendeu? E eu morava num quartinho pequeno, quem morou comigo durante todo o período de seminário? Marcos Ocanha. E ontem fiquei sem chão, fui informado do grupo lá da turma. Um colega meu aqui de Viçosa me informou, o Ângelo, disse, olha, Marcos Ocanha foi contaminado, a esposa dele, Débora, que a gente também conhece bem, contemporânea, foi contaminado, né, pela Covid, e ele noticiou o mês passado, falou, gente, o negócio é sério, a minha cunhada morreu de Covid, em Belo Horizonte. Aí falou, olha, o Marcos Ocanha foi contaminado, Débora, que é a esposa dele também, mas ele está internado, ainda provisoriamente, precisando do CTI e aguardando vaga, está tomando todos os medicamentos, 50% do pulmão tomado. E a preocupação de todos, porque não está na UTI. Ele está tomando alguns medicamentos, porque é possível tomar, e na fila para ver se acha uma vaga. Então, de fato, é uma realidade. Não podemos fechar os olhos para essa situação que nós estamos, né, vivendo. Então, meus irmãos, diante disso, podemos aí abrir uma exceção e dizer, não, eu vou acompanhar aqui a programação, porque a fé vem pela pregação, a pregação da palavra, né, de Cristo. Então sinaliza às vezes que a pessoa não está bem, e não está bem espiritualmente, porque até no trabalho presencial é perceptível isso, a pessoa fica enrolando, fica em volta, né, do tempo, porque não quer ouvir a pregação, até fica no louvor, aí na hora da pregação vai para o banheiro, vai atender um telefone, porque a pregação incomoda. Porque lá em Romanos está escrito que a fé vem pela pregação da palavra, né, de Cristo. Então eu preciso ser nutrido, alimentado nisso espiritualmente. Tem um irmão nosso que ele está caminhando na fé há mais de 40 anos. E ele um dia fez um desabafo, eu não sei como é que fulano consegue, porque eu não consigo. E um irmão que foi alcançado pela graça salvadora, crente, falou, eu não consigo. Ele quer dizer assim, ficar tão longe assim das coisas de Deus. Ele disse que se eu caminhar nessa direção, eu vou cair. Ele admite a sua humanidade, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Como se fosse, eu vou voltar ao próprio vômito. Por isso que ele está sempre correndo atrás e buscando. Mesmo alguém, professor de faculdade, e há muitos anos na estrada, oficial da igreja, nada disso segura. Então, eu estou aproveitando aqui, tem muitos irmãos que estão nos acompanhando aqui pelo Face e pelo YouTube, então precisamos repensar e aí fazer uso, né, dessas ferramentas disponíveis.
que nós elencamos aqui: WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, podcast, aplicativo, e-mail, telefone, rádio, televisão, para sermos instruídos, orientados. Tem tanta gente aí também aproveitando essa situação para crescer, para amadurecer. E tem muita gente aí fazendo cursos de teologia, curso de capacitação, e que não será a mesma depois dessa pandemia, porque estamos aproveitando esse período aí de limitação no que diz respeito às reuniões presenciais, para ser edificado, nutrido e buscando, né, a capacitação espiritual. Nós vamos dar continuidade então a essa série, né, de conferências, mas o que eu gostaria, né, de pontuar e de ressaltar é que a igreja, né, deve, né, se valer, né, dos meios e dos recursos disponíveis para levar adiante o cumprimento, né, da sua tarefa, da sua missão, enquanto igreja militante aqui neste mundo. Então nós vimos que o apóstolo Paulo falou que agora, o que eu posso fazer? Não tenho internet, eu não posso estar em todo lugar ao mesmo tempo, mesmo se tivesse recurso, né? Porque, enfim, vou aproveitar, vou escrever, e às vezes ele não tinha tempo de escrever, ele orientava, via de regra, alguém para escrever, ele ditava durante a sua caminhada para lá e para cá, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, não sei o que e tal, e aí ele ditava e alguém escrevia. Percebemos isso aqui muito nas epístolas, e aí ele falou: estou precisando de alguém para levar essa carta, é perto, só são 3 dias de viagem. Aqui não, aqui eu preciso de um tempinho mais, 2 meses, e aí alguém: não, pode deixar que eu levo. Arriscava a vida, levava a epístola, os irmãos se reuniam, e assim ele, entre aspas, se fazia presente através da leitura, né, dessas cartas e dessas epístolas. Então, devemos também fazer uso, né, dos meios disponíveis nesse período difícil, né, para sermos nutridos, edificados, e assim também fazer visível o reino de Deus e propagar o Evangelho, as boas novas, né, de salvação em Jesus Cristo. Eu conheço muitos que foram vencidos pelo desânimo, meus irmãos, durante esse período, mas eu sei também de muitos que acordaram e que se reconciliaram, né, com Deus, aproveitando exatamente essas ferramentas, a fim de se reconciliar, né, com Deus, e já estão envidando esforços para se reconciliar, né, com a igreja, e assim, né, servir ao Senhor, né, na sua geração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu queria, antes, né, de orar, de agradecer aqueles que estão nos acompanhando. Nós temos aqui Dona Zelícia, Josias, a Neide lá em Bitiara, na Chapada Diamantina, Adriano e família, Nailson, presbítero da Assembleia de Deus lá em Itaberaba, Alberto lá no aeroporto, obrigado, presbítero Paulo Schwenk, Neemias Alexandre, eu não sei se é sobrinho ou se é Neemias Alexandre, o meu pastor, também lá na Chapada Diamantina, na Bahia, Eliette, Norma, Diba, Adriana Manhães, Reverendo Renato, então, né, fazendo uso dessa ferramenta e nos acompanhando aí pela instrumentalidade, né, das redes sociais, e outros também pelo YouTube. Nós vamos orar, e eu gostaria também de interceder agora pelo... Pode falar, Otávio. Eliette. Hein? Adelina? Adelina, Eliette, lá na minha terra, Lagedinho. Eu sei que é de lá, quando eu saí, ela era
bebê, criança, mas está também nos acompanhando, a Adelina. Qual o nome dela? Maria Helena. Aparecida. Muito bem, nós vamos orar então. Aproveitar essa oportunidade. Maria Helena Aparecida, Adelina. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos agora lembrar da Adelina, da Helena Aparecida. Gostaria também de colocar, diante do Senhor a situação do estimado colega, o reverendo Marcos Ocanha, que está internado numa situação crítica e carecendo de UTI. E que orar por ele, pela Débora, sua esposa também, que está contaminada. E assim, ó Deus, por todos aqueles que estão enfermos, que foram mencionados aqui, problemas de coração, contaminada do COVID, da Covid-19, outros com problema de AVC, que sofreram um infarto, acidente, asma, muitos com problemas psiquiátricos, que também são doenças graves, e doentes espiritualmente, carecendo, ó Deus, da Tua visitação, da Tua restauração. Então queremos orar, não por nós mesmos, mas em o nome de Jesus, por todos eles. E ao mesmo tempo, clamar para que o Senhor esteja aplicando melhor as lições que nós extraímos aqui, da Tua palavra, para a nossa vida, para que possamos, humildemente, fazer uso, Deus, desses recursos. Não dominamos todos eles, temos ainda dificuldade, mas pedir ali auxílio, ajuda a alguém, talvez o filho, o neto, que lida melhor com essas ferramentas da tecnologias, e assim, ó Deus, aproveitar esses recursos disponíveis para que possamos ouvir boa música, ouvir boas palestras, fazer cursos, e continuar crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, e ao mesmo tempo estar disseminando o Evangelho, e trazendo palavra de incentivo, de encorajamento, para aqueles que estão desanimados e desencorajados, através das mídias e dos recursos que nós temos. Então tenha misericórdia de nós nesse sentido, nos ajude, enquanto igreja do Senhor. A oração que nós fazemos é no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, muito obrigado. Logo mais à noite nós estaremos presencialmente aqui, mas transmitindo aí pelo Facebook e também pelo YouTube, o canal da Igreja Presbiteriana da SEAB. Se você digitar IP SEAB, vamos aí compartilhar, divulgar o link, e assim estamos disseminando também o Evangelho de Deus. Obrigado, que Deus a todos abençoe.